E aí, pessoal? Preparados para uma viagem inusitada? A gente vai mergulhar de cabeça no mundo do vinho, mas preparem-se, porque não é em Bordeaux nem na Toscana. Ih, onde será, hein? A gente vai para um lugar que, vamos combinar, né? Ninguém esperaria encontrar vinhos de alta qualidade capazes de competir com os grandes nomes internacionais. Você me deixou curiosa. Que lugar é esse? A gente vai para Nashik, na Índia. É Sim, você ouviu direito, Índia. chique, é sério. Me explica essa história direito, porque a Índia não é exatamente o primeiro lugar que vem à mente quando pensamos em vinho. Pois é, mas pode anotar aí. Nashik está se tornando a capital do vinho da Índia e a gente vai desvendar todos os segredos dessa revolução vinícola. Olha só, que surpresa. E eu achando que já conhecia tudo sobre o mundo do vinho. Mas me fala, qual é a história do vinho na Índia? É uma tradição recente ou tem raízes mais profundas? A história é mais antiga do que a gente imagina. Tem registros milenares nos Vedas, aqueles livros sagrados da cultura indiana, sabe? Eles mostram uma uva chamada drachá sendo usada em rituais religiosos. A bebida dos deuses era feita de uva. Caramba, que interessante. Mas e como essa tradição milenar se transformou na produção de vinhos modernos que a gente conhece hoje? A vitivinicultura moderna na Índia começou a se desenvolver no final do século XX. Tiveram alguns pioneiros, como Shamsugul, fundador da Chateau Indage. Chateau Indage, me fala mais sobre ele. Ele foi o cara que abriu o caminho para essa revolução. A Chateau Indage foi a primeira vinícola comercial da Índia, um marco na história do vinho indiano. Nossa, que visionário. Mas e aí, como Nashik entrou nesse cenário? Nashik despontou com a Sula Vineyards, fundada pelo Rajeev Samat em 1999. Ele apostou em uvas internacionais, como Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Cabernet Sauvignon, Shiraz, e deu super certo. Sula Vineyards, esse nome é familiar. Eles fazem uns vinhos bem interessantes. Sula é a maior produtora de vinhos da Índia e sabe o que mais? Eles organizam o Sula Fest. Sula Fest. Não me diga que é aquele festival super famoso que mistura música, vinho e gastronomia. É ele mesmo. É, Sucesso é, absoluto. Imagina só. Você curtindo um show incrível, tomando um vinho delicioso, cercado por paisagens deslumbrantes. Eu tenho vontade de ir pra lá. Mas falando em paisagens, me conta um pouco sobre Nashik. O que faz essa região ser tão especial para o cultivo de uvas? Nashik fica numa região montanhosa com altitude média de 700 metros acima do nível do mar. 700 metros. Então as uvas de Nashik estão tipo de férias em um spa de montanha. É isso aí. Essa altitude garante noites frescas, o que é fundamental para manter a acidez das uvas. E para completar, o solo vulcânico é rico em minerais, dando complexidade e estrutura aos vinhos. Solo vulcânico? Nossa, isso deve influenciar no sabor do vinho, né? Como? Imagina só. Você degustando um vinho e sentindo o sabor da terra de onde ele vem, a força dos vulcões que moldaram a paisagem. Uma experiência sensorial incrível. Oh, uau, que legal. E falando em sabores, me conta que tipos de uva a gente encontra em Nashik. A variedade é grande. Começando pelas brancas, a Sauvignon Blanc é campeã em Nashik. Ah, Sauvignon Blanc, uma das minhas uvas preferidas. E como elas crescem na Nashik? Em Nashik, ela tem uma acidez vibrante, notas cítricas, um toque herbáceo. Bem refrescante, sabe? Perfeita para um dia de calor. Parece deliciosa. E o Chardonnay? O Chardonnay também se dá muito bem por lá. E se mostra mais encorpado, com notas de frutas tropicais e especiarias. E se envelhecer em carvalho, fica ainda mais interessante com notas de baunilha. Chardonnay encorpado, já fiquei curiosa para provar. E as uvas tintas, quais são as estrelas de Nashik? Nas tintas, o Cabernet Sauvignon reina absoluto. Ele produz vinhos encorpados, com taninos marcantes, sabe? E os aromas, uma explosão de frutas negras maduras, especiarias, toques de cedro e tabaco. Cabernet Sauvignon com especiarias. Nossa, parece delicioso. E o Shiraz? O Shiraz também brilha em Nashik. Ele produz vinhos intensos com aromas poderosos de frutas negras, especiarias, pimenta preta. Shiraz com pimenta preta. Que combinação interessante. Mas me fala como os produtores de Nashik lidam com o clima tropical. A gente sabe que cultivar uvas em um lugar com tanta chuva e calor não deve ser moleza. Realmente é um desafio e tanto. Nashik tem um clima de monções, com verões quentes e úmidos, invernos mais amenos e secos. E a época das monções, adivinha? Coincide com o período de crescimento das videiras. Chuva demais não é bom para as uvas, né? Pode causar doenças e prejudicar a qualidade da fruta. Exatamente. E é aí que entra a expertise dos produtores de Nashik. Eles estão usando técnicas inovadoras para proteger as videiras, tipo irrigação por gotejamento para controlar a umidade, poda verde para garantir a circulação de ar, e um sistema de espaldeira que permite que as videiras cresçam verticalmente, recebendo mais sol. Tecnologia e conhecimento a favor da natureza. E na hora de transformar as uvas em vinho, como é que a coisa funciona? Nashik é um lugar fascinante, onde a tradição se encontra com a modernidade. Algumas vinícolas ainda usam métodos tradicionais, como a fermentação em tanques de concreto. Tanques de concreto, isso influencia no sabor do vinho. Claro, o concreto é poroso, sabe? Ele permite uma microoxigenação durante a fermentação, o que realça a expressão do terroir
e cria aromas mais complexos. Interessante. Então o tanque de concreto é como se fosse um berço pro vinho, né? Exatamente. E a maioria das vinícolas de Nashik já adotou tecnologias de ponta também, como tanques de aço inoxidável com controle de temperatura, prensas pneumáticas, leveduras selecionadas. Nossa, que legal. Parece que eles estão buscando o melhor dos dois mundos, combinando tradição e tecnologia para criar vinhos incríveis. É isso aí. E a gente vai descobrir muito mais sobre essa revolução vinícola na Índia nos próximos episódios. Já tô ansiosa para saber mais. E aí, pessoal, prontos para voltar para Nashik e desvendar mais segredos dos vinhos indianos? Tô pronto. A primeira parte foi incrível, né? Quem diria que a Índia estava se tornando uma potência do vinho? Pois é. E a gente viu que os produtores de lá estão usando cada vez mais técnicas inovadoras, né? Para criar vinhos de alta qualidade. E eles têm que lidar com o clima tropical, com monções, né? Não deve ser fácil. Me conta mais sobre os desafios dos vinhedos de Nashik. Um dos grandes desafios é a umidade, principalmente na época das monções, que coincide com o crescimento das videiras. Entendi. Chuva demais não é bom para uva, né? O excesso de chuva pode causar doenças nas videiras e prejudicar a qualidade das uvas. Faz sentido. E como eles lidam com isso? Uma técnica que eles usam bastante é espalder. Espaldeira. Que nome chique. O que é isso? É uma técnica que consiste em conduzir as videiras para que elas cresçam verticalmente, sabe? Em fileiras organizadas. Assim, as folhas e os frutos recebem mais luz solar e ficam mais arejados. Entendi. Tipo, eles esticam as videiras para cima para elas pegarem mais sol e evitar doenças. Inteligente. Exatamente. E eles também usam a irrigação por gotejamento, que a gente já falou na primeira parte. É para controlar a quantidade de água. Yes. É essencial para evitar o excesso de umidade. E a maioria das vinícolas usa água de poço, que é mais pura. Nossa, quanta atenção aos detalhes. Mas e aí, depois que as uvas estão maduras, como que elas viram vinho? Aí começa a mágica da vinificação. E na Nashik, a gente encontra uma mistura de tradição e modernidade. Legal. Conta mais sobre isso. Algumas vinícolas ainda usam métodos tradicionais, como a fermentação em tanques de concreto. Tanques de concreto, sério? Que Isso muda o gosto do vinho. Muda sim. O concreto é poroso, então permite uma microoxigenação do vinho durante a fermentação. Microoxigenação. É tipo, entra um pouquinho de oxigênio no vinho. E isso ajuda a desenvolver aromas mais complexos. Interessante. Então, o tanque de concreto é tipo um berço pro vinho. É uma boa analogia. Mas as vinícolas mais modernas também usam tecnologias de ponta, viu? Tipo? Tanques de aço inoxidável com controle de temperatura, prensas pneumáticas, leveduras selecionadas. Nossa, que high-tech. Parece que a produção de vinho na Chique é coisa séria. É sim. Eles estão investindo pesado em tecnologia para garantir a qualidade dos vinhos. E depois da fermentação, o que acontece? Já pode engarrafar? Calma, ainda tem mais etapas. Depois da fermentação, o vinho passa por processos de clarificação, estabilização e filtração. Pra quê? Para remover impurezas e garantir que o vinho dure bastante. Ah, tá. E depois? Aí vem a parte emocionante. O envelhecimento. E como que funciona isso? O vinho pode ser envelhecido em tanques de aço inoxidável ou em barricas de carvalho. Ah, eu já ouvi falar que o tipo de madeira da barrica muda o gosto do vinho, né? Qual tipo eles usam aí na Chique? A maioria usa carvalho francês ou americano, mas alguns estão experimentando com carvalho indiano. Rapaz, indiano? Que legal. E como ele é? Ele dá uns aromas e sabores bem únicos ao vinho, tipo especiarias e frutas secas. Nossa, parece interessante. Mas depois do envelhecimento, aí sim pode engarrafar. Quase. Antes de engarrafar, o vinho passa por uma estabilização final. Aí sim, ele tá pronto para ser embalado e chegar na nossa taça. Caramba, que processo complexo. Mas me fala, esses vinhos de Nashik, eles são parecidos com os vinhos de outras regiões do mundo? Ou eles têm um estilo próprio? Eles têm características próprias, assim, o clima tropical de Nashik, o solo vulcânico, tudo isso influencia no estilo dos vinhos. Como eles são? Eles tendem a ser mais encorpados, com aromas intensos de frutas maduras e especiarias. Então o calor da Índia dá um toque especial aos vinhos. Exatamente. E o solo vulcânico contribui para a mineralidade e complexidade dos vinhos. Nossa, que combinação interessante. E falando em uvas, quais se destacam em Nashik? Nas uvas brancas, a Sauvignon Blanc faz sucesso com seus vinhos vibrantes, cítricos e herbáceos. Bem refrescante, né? É. E o Chardonnay também se dá bem lá, mas ele fica mais encorpado, com notas de frutas tropicais e especiarias. Parece delicioso. Yeah. E nas uvas tintas? O Cabernet Sauvignon e o Shiraz são os queridinhos. Esses eu conheço. E como eles são em Nashik? O Cabernet Sauvignon produz vinhos encorpados com taninos marcantes e aromas de frutas negras, especiarias, cedro e tabaco. Nossa, potente. E o Shiraz? O Shiraz também arrasa por lá. Ele produz vinhos intensos com aromas de frutas negras, especiarias e pimenta preta. Shiraz com pimenta preta. Que exótico. É. E eles também estão explorando uvas indianas, como a Chenin Blanc e o Shiraz indiano. Uvas indianas, que legal. Camarão.
A Chenin Blanc é bem versátil, produzindo vinhos que podem ser leves e frescos ou mais encorpados, dependendo do estilo de vinificação. E o Shiraz indiano tem características bem diferentes do Shiraz tradicional, com aromas mais terrosos e especiados. Nossa, quanta variedade. Mas, e aí, esses vinhos de Nash estão sendo bem recebidos no mundo. Então, sim, eles já ganharam vários prêmios internacionais e os críticos de vinho têm elogiado bastante. Que legal. Então, Nashik está conquistando seu espaço no mundo do vinho. E o que a gente pode esperar do futuro da viticultura na região? Eu acho que Nashik tem um futuro brilhante pela frente. A região tem um potencial enorme para crescer. As vinícolas estão investindo em tecnologia, pesquisa, sustentabilidade. É verdade. E a gente viu que eles estão preocupados com o meio ambiente, né? Usando energia solar, reduzindo o consumo de água. Sim, e a educação também é fundamental. Eles estão investindo na formação de profissionais do vinho, como enólogos e sommelier. Legal. E falando em futuro, o que a gente pode esperar dos vinhos de Nashik nos próximos anos? Quais são as tendências? Eu acredito que a gente vai ver cada vez mais vinhos com identidade própria, expressando o terroir único de Nashik. Vinhos com a cara da Índia, né? Isso. E a busca por uvas nativas vai continuar, com certeza. A gente está curioso para provar esses vinhos. E quais outras tendências você destaca? Vinhos com menor intervenção, mais naturais, com menos aditivos e Os sulfitos. vinhos mais atirebas. Isso. E também vinhos com menor teor alcoólico, acompanhando uma tendência global de consumo mais consciente. Nossa, a Nashik está antenada nas tendências. E para finalizar, qual mensagem a gente deixa para os nossos ouvintes sobre Nashik? Fiquem de olho em Nashik. A região tem tudo para se tornar uma grande referência no mundo do vinho. Experimentem os vinhos de lá e se surpreendam com a riqueza e a diversidade do vinho indiano. É isso aí. Nashik é um destino que vale a pena conhecer. E aí, pessoal, de volta para nossa viagem por Nashik. A gente já viu a história da região, o terroir, os métodos de produção. E descobrimos que Nashik está mandando bem no mundo do vinho, né? Mas agora, vamos falar do futuro. Isso aí. Quais os desafios e as oportunidades para Nashik se tornar uma potência global no vinho? É porque a gente viu que tem muito potencial, né? Tem. Mas um dos desafios é mudar a percepção do consumidor, sabe? Muita gente ainda associa a Índia com outras bebidas e não com vinho. Verdade. Precisamos mostrar para o mundo que ainda sabe fazer vinho bom. Pois é. Acho que a solução é investir em marketing, mostrar a história da região, a cultura, participar de feiras internacionais, convidar especialistas para conhecer a Nashik, fazer campanhas. Faz sentido. Mostrar para o mundo o que Nashik tem de especial. Mas, e além da percepção do consumidor, tem outros desafios. A logística, por exemplo. A Índia precisa melhorar a infraestrutura de transporte e armazenamento para garantir que os vinhos cheguem em outros países em boas condições. Transporte de vinho é delicado, né? Principalmente em países tropicais. E a regulamentação também é um desafio. As leis sobre produção e venda de bebidas alcoólicas na Índia são complexas. Isso pode atrapalhar a exportação, né? Sim. Simplificar as leis e dar incentivos para exportação ajudaria bastante. Mas, mesmo com esses desafios, Nashik parece estar no caminho certo, né? Sem dúvida. A gente viu que a região está investindo em tecnologia, pesquisa, sustentabilidade. E os produtores estão engajados em fazer vinhos de qualidade e construir uma indústria sustentável. Com certeza. E a educação também é importante. Investir na formação de enólogos, sommelier, para Nashik competir com as grandes regiões vinícolas. Verdade. E falando em futuro, o que podemos esperar dos vinhos de Nashik? Acho que vamos ver cada vez mais vinhos com identidade própria, expressando o terroir de Nashik. Vinhos com a cara da Índia. Isso. E a busca por uvas nativas vai continuar. Já quero provar. Ah. E além das uvas nativas, tem outras tendências. Vinhos com menor intervenção, mais naturais, com menos aditivo e... Vinhos mais atulebas. Isso. E também vinhos com menor teor alcoólico, seguindo uma tendência global de consumo consciente. Nashik está antenada. Mas para a gente terminar, qual a mensagem que a gente deixa para os nossos ouvintes sobre Nashik? Fiquem de olho em Nashik. A região tem tudo para ser uma grande referência no mundo do vinho. Experimentem os vinhos de lá e se surpreendam. É isso aí. Vale a pena conhecer Nashik e seus vinhos. E por hoje a gente fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa viagem. Até a próxima.